Deus abençoe a todos. Nós voltamos hoje para terminar o assunto Comunicação. porque é importante, né? E tem mais coisa para falar. E é o princípio. Se não tiver a comunicação, não dá para continuar na meditação com respeito ao casamento. Porque o que mais que acontece? Devido ao homem sempre fugir dessa comunicação, com o tempo a mulher vai se fechando e ela vai guardando coisas. Então isso vai fazendo muito mal para ela e ela começa a fazer mal para ele também. Então, se já aconteceu isso, você sempre não está aberto a ouvir, então você tem que tomar uma decisão, o marido e a esposa, de reatarem isso. Esse é o início de tudo, a comunicação. Então tem que haver esse momento de desabafo, de sentar e conversar e ela falar o que ela está sentindo, que vai ser mais difícil agora. Agora a mulher tem que ser clara, né? Específica. Porque ela tem uma coisa na cabeça e o homem não tem. A mulher tem uma coisa, ela tá clara do problema, né? Ela, na cabeça dela, tá claro o que tem que ser feito, tá claro o que Tá tem que óbvio, ser, né? tá óbvio o que tem que ser resolvido, mas na cabeça do homem não. Ele tá ali, às vezes, perdido. E achando que está resolvido. Ele tá perdido, sem saber o que está acontecendo, não tem noção, e aí não quer ouvir, não vai saber exatamente o que está acontecendo mesmo, e aí vai virar aquela bola de neve que a gente falou, né? E vai ser um casamento sem estrutura. Não vai ter um casamento. Quando você precisar da sua esposa, ela não vai estar do seu lado. Porque vocês não desenvolveram o casamento, nem um relacionamento. Então não é só estar casado e morando na mesma casa. Você estava falando também que aí vai guardando, chega uma hora que não quer falar mais. Aí a esposa fala, não vou falar mais nada, porque se eu falar, eu vou ser a fraca, eu vou ser a errada, então eu também vou guardar, também não vou falar mais nada. E ali, essa falta de comunicação é o início da destruição de um casamento. Por isso que a gente quis falar mais um pouco sobre isso. Vai gerando distanciamento. Distanciamento, afastamento, ressentimentos, coisas que são destrutivas para o relacionamento. Então, não desenvolve uma amizade. Então, a esposa começa, às vezes, já não tem mais o marido como seu amigo, então ela já começa a ter outras amigas, outras atividades, algo que vai substituindo o casamento, para ela poder se aliviar daquilo ali. Então, não constrói um casamento, não é os anos que vai construir um casamento. Vai ser essa comunicação, esse diálogo, esse ouvir que vai construir um relacionamento. É como o bispo fala, não existe casamento perfeito. Sempre vai ter luta, sempre vai ter alguma coisinha. Mas quando há o diálogo, então ele vai se aperfeiçoando. E não vai existir nada capaz de enfraquecer, de destruir. Quer dizer, o começo aí, eu falar disso aí, para mim é meio difícil, assim. Porque eu lembro de como eu era, lembro de como eu queria deixar para depois, quer dizer, isso ainda eu lembro do que eu fazia machuca, quer dizer, hoje eu vejo quanto que feria ela, quanto que se deixar para depois é insignificante, se é besteira, coisa da cabeça dela, o quanto que feria, o quanto que machucava, o quanto que prejudicava, e afeta até no espiritual, afeta em tudo, quer dizer, hoje eu vejo. Então, para mim é doloroso, é triste de ver que, mesmo fazendo a obra de Deus, e aí é até mais difícil, né? Porque a gente está fazendo a obra de Deus, então pensa assim, está trabalhando, está fazendo a vontade de Deus, está trabalhando para Deus, está ganhando as almas, e pensa que então está mais do que justificado a falta de tempo ou de vontade para conversar coisas na cabeça do homem bestas, irrelevantes. E aí pensa assim, tem gente sofrendo tanto, a gente atende pessoas vivendo o inferno, aí pensa, esposas que apanham, que são agredidas, que são violentadas, que são traídas, e em casa não acontece nada disso. Frescura, exagero. Quer dizer, a gente acaba fazendo uma comparação errada, porque aí vê as que estão vivendo uma situação muito pior, e pensa, isso não é nada, o que quer que seja, não é nada diante do que as outras mulheres estão passando.
E aí é um erro muito grande, porque é uma violação, é uma outra forma de violação. É como palavras que, como dizem, né, que às vezes dói mais do que um tapa. E acaba acontecendo isso. E aí você pensa que é besteira, e aí vira uma bomba bomba relógio dentro da mulher, né? E aí quando surge um problema no casamento, aí que eles vão ver que eles não se conhecem, que um não está apoiando o outro, porque não desenvolveu isso. Então essa parte de se comunicar é o que vai trazer transparência para o casamento. E sem essa transparência, não tem como construir um relacionamento. Não tem como. Então vai ouvir, vai saber o que eu estou pensando. Eu vou ter liberdade de falar o que eu estou sentindo. E ele vai falar também o que ele acha, o que ele pensa. Então um vai acrescentar e somar na vida do outro. Então essa parte da comunicação é a parte primordial para você construir o seu casamento. Então se você já violou esse primeiro passo, então tem que correr atrás disso e sentar. E é importante dizer que sempre há tempo, né? Quando os dois querem... O tempo está estourando de novo. Era bom fazer o seguinte, que são tarefas que o Bispo Renato, né, passa também, né? Era bom sentar agora, parar agora, vai acabar agora o vídeo, e um sentar com o outro e perguntar como um tem sido para o outro. O que está bom, o que não está bom, o que está certo, o que não está. E ouvir. Isso é uma coisa que vai ser falado mais adiante, mas só para adiantar, né? Uma coisa é falar acusando, outra coisa é falar o que a gente pode melhorar, o que eu posso melhorar, e ouça com atenção, com humildade. Faça já isso já hoje, faça já isso hoje. É mais uma atitude que agrada a Deus. Não são 21 dias agradando a Deus? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, porque a gente até chegar a Deus vive na carne, na natureza humana, agradar a Deus significa desagradar a si mesmo. Primeira coisa que Jesus pediu, né? Negue-se a si mesmo, quem quiser vir após mim. Tá bom? Deus abençoe a todos.